Salve família, vamos para mais um vídeo para essa segunda-feira, 3 de outubro de 2022. E se ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sino e deixe o like para fortalecer. Para essa segunda-feira, separei para vocês 9 palpites com 2 opções de aposta por jogo e 2 bilhetes prontos para você estar investindo. E segue nosso Instagram, @elonaiPalpites. Diariamente temos palpites e bilhetes prontos nos stories. O link do Instagram vou deixar fixado no comentário desse vídeo e na descrição do vídeo. E se você ainda não é cadastrado na Mr. Jack, vai lá e faça seu cadastro e realize a aposta a partir de R$1. Saques e depósito via Pix. O site da Mr. Jack vou deixar fixado no comentário desse vídeo. Também temos o grupo no Telegram, são 2 grupos no Telegram. Temos o Elonai Palpites, o chat livre, e temos o grupo fechado. Se você desejar participar de um de nossos grupos, o link eu vou deixar na descrição do vídeo e no comentário fixado desse vídeo. Agora partindo para os palpites para essa segunda-feira, 3 de outubro. Começando aqui pela Superliga da Dinamarca, na partida entre Nordsjælland e Randers. Na classificação, o Randers é o líder com 22 pontos em 10 partidas, marcou 16 e sofreu 8 gols. Tem um saldo positivo de 8. O Nordsjælland é o segundo colocado com 20 pontos em 10 partidas, marcou 15 e sofreu 9 gols. Tem um saldo positivo de 6. Nos últimos 5 jogos em casa do Nordsjælland, vem de um empate, uma derrota e 3 vitórias. A equipe do Randers, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, empatou 3 e venceu 2. No último encontro marcado entre as equipes, ficaram no empate em 0-0. As odds estão marcando aqui a 2,10 para a equipe da casa, 3,50 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de primeira opção de aposta, ambas equipes marcam. Nos últimos 5 jogos em casa do Nordsjælland, ambas marcam em 3 oportunidades. A equipe do Randers, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, ambas marcam também em 3 oportunidades. E nos últimos 5 encontros marcados entre as equipes em jogos diretos, ambas marcam em 4 oportunidades. Esse é o palpite que vou deixar para vocês como segunda opção de aposta para botar no bilhete pronto acima de 1,5 gol. Agora pela Superliga da Grécia, na partida entre AEK e Ionikos. Na classificação, a equipe do AEK é o sexto colocado com 9 pontos em 5 partidas, marcou 8 e sofreu 3 gols, tem um saldo positivo de 5. O Ionikos é o último colocado com apenas 1 ponto em 5 partidas, marcou 2 gols e sofreu 10, tem um saldo negativo de 8. Nos últimos 5 jogos em casa do AEK, vem de 2 derrotas e 3 vitórias. O Ionikos, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, vem de 5 derrotas seguidas. No último encontro marcado entre as equipes, o AEK venceu fora de casa por 1-0. As odds estão marcando aqui a 1,22 para a equipe da casa. Vou deixar aqui para vocês de AEK para vencer. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui na linha de gols, over gols 1,5. Agora pelo campeonato italiano, na partida entre Verona e Udinese. Na classificação, a equipe do Udinese é o quinto colocado com 16 pontos em 7 partidas, marcou 15 gols e sofreu 7, tem um saldo positivo de 8. O Verona é o 18º colocado com 5 pontos em 7 partidas, marcou 6 e sofreu 13 gols, tem um saldo negativo de 7. Nos últimos 5 jogos em casa do Verona, vem de 2 vitórias e 3 derrotas. A equipe do Udinese, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. No último encontro marcado entre as equipes, o Verona venceu jogando em casa por 4-0. As odds estão marcando aqui a 3,10 para a equipe da casa, 2,30 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de primeira opção de aposta, ambas equipes marcam. Nos últimos 5 jogos em casa do Verona, ambas marcam em 3 oportunidades. E a equipe do Udinese, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, ambas marcam em 4 oportunidades. Esse é o palpite que vou deixar para vocês. Como segunda opção de aposta mais arriscada, vou deixar aqui o Udinese com empate.
Agora pelo Campeonato Espanhol, a partida entre Rayo Vallecano e Elche. Na classificação, a equipe do Rayo é o 12º colocado com 7 pontos em 6 partidas, marcou 7 e sofreu 8 gols, tem um saldo negativo de 1. O Elche é o último colocado com 1 ponto em 6 partidas, marcou 2 e sofreu 16 gols, tem um saldo negativo de 14. Nos últimos 5 jogos em casa do Rayo Vallecano, vem de uma vitória, um empate e 3 derrotas. A equipe do Elche, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, perdeu 4 e venceu 1. No último encontro marcado entre as equipes, o Elche venceu jogando em casa por 2-1. As odds estão marcando aqui a 1.65 para a equipe da casa, 5.50 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de aposta única, over 2,5. Nos últimos 5 jogos em casa do Rayo Vallecano, bateu over 2,5 em 13 oportunidades. E a equipe do Elche, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, bateu over 2,5 em 4 oportunidades. Esse é o palpite que vou deixar para vocês de aposta única, acima de 2 gols e meio. Agora pela Premier League, na partida entre Leicester e Nottingham. Na classificação, a equipe do Leicester é o último colocado com 1 ponto em 7 partidas, marcou 10 e sofreu 22 gols, tem um saldo negativo de 12. O Nottingham é o 19º colocado com 4 pontos em 7 partidas, marcou 6 e sofreu 17 gols, tem um saldo negativo de 11. Nos últimos 5 jogos em casa do Leicester, vem de 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. O Nottingham, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. No último encontro marcado entre as equipes, o Nottingham venceu jogando em casa por 4-1. As odds estão marcando aqui a 1.75 para a equipe da casa, 4.33 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de aposta única, over 2,5. Nos últimos 5 jogos em casa do Leicester, bateu over 2,5 em 13 oportunidades. E a equipe do Nottingham, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, bateu over 2,5 em 3 oportunidades. Esse é o palpite que vou deixar para vocês de aposta única, acima de 2 gols e meio. Agora pelo Campeonato Brasileiro da Série A, na partida entre Botafogo e Palmeiras. Na classificação, a equipe do Palmeiras é o líder com 60 pontos em 28 partidas, marcou 45 e sofreu 19 gols. Tem um saldo positivo de 26. A equipe do Botafogo é o 10º colocado com 37 pontos em 28 partidas, marcou 28 e sofreu 30 gols, tem um saldo negativo de 2. Nos últimos 5 jogos em casa do Botafogo, vem de 1 vitória, 1 derrota e 3 empates. A equipe do Palmeiras, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. No último encontro marcado entre as equipes, o Palmeiras venceu jogando em casa por 4-0. As odds estão marcando aqui a 4.0 para a equipe da casa, 1.90 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de Palmeiras para vencer. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui para vocês na linha de gols, acima de 1 gol e meio. Agora pelo Campeonato Brasileiro da Série B, na partida entre Guarani e Londrina. Na classificação, a equipe do Londrina é o 6º colocado com 46 pontos, marcou 31 e sofreu 30 gols, tem um saldo positivo de 1. O Guarani é o 14º colocado com 38 pontos em 32 partidas, marcou 27 e sofreu 33 gols, tem um saldo negativo de 6. Nos últimos 5 jogos em casa do Guarani, vem de 4 vitórias seguidas. A equipe do Londrina, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, perdeu apenas 1, venceu 1 e empatou 3. No último encontro marcado entre as equipes, o Londrina venceu jogando em casa por 4-1. O palpite que vou deixar para vocês de primeira opção de aposta, vou deixar aqui para vocês fora com empate, como segunda opção de aposta na linha de gols, acima de 1 gol e meio. Agora pelo Campeonato Argentino, na partida entre Rosário Central e União Santa Fé. Na classificação, a equipe de União Santa Fé é o 21º colocado com 26 pontos em 21 partidas, marcou 22 e sofreu 27 gols, tem um saldo negativo de 5. A equipe do Rosário Central
é o 23º colocado com 25 pontos em 22 partidas, marcou 19 e sofreu 24 gols, tem um saldo negativo de 5. Nos últimos 5 jogos em casa do Rosário, vem de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. A equipe do União Santa Fé, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, empatou 1 e perdeu 4. No último encontro marcado entre as equipes, o Santa Fé venceu jogando em casa por 3-1. As odds estão marcando aqui a 2,50 para a equipe da casa, 3,10 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de Rosário com empate. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui na linha de gols, acima de 1,5 gols. E passando para a próxima e última tip, na partida entre Patriotas e União Madalena pelo Campeonato Colombiano. Na classificação, a equipe do Madalena é o 7º colocado com 24 pontos em 14 partidas, marcou 18 e sofreu 18, tinha um saldo de 0. O Patriotas é o 18º colocado com 10 pontos em 14 partidas, marcou 12 e sofreu 18 gols, tinha um saldo negativo de 6. Nos últimos 5 jogos em casa do Patriotas, vem de 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. O União Madalena, jogador fora de casa, nos últimos 5 jogos, perdeu 2, venceu 2 e empatou 1. No último encontro marcado entre as equipes, o Patriotas venceu fora de casa por 1-0. As odds estão marcando aqui a 2,10 para a equipe da casa, 3,80 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de primeira e única opção de aposta, acima de 1,5 gols. Agora passando aqui para os bilhetes prontos que selecionei para essa segunda-feira. Peguei aqui para vocês a EK para vencer, o Iônicos a 1,22. Acima de 1,5 gols, Raio Vallecano e Elche a 1,33. E acima de 1,5 gols, Leicester e Nottingham a 1,20. Essa tripla de over gerou um ODD de 1,95, simulei R$100 e você terá um retorno máximo de R$195. Peguei aqui para vocês uma duplinha de back, Londrina com empate a 1,66 e Palmeiras com empate a 1,22. Essa duplinha de dupla chance gerou um ODD de 12,03, simulei R$100 e você terá um retorno máximo de R$203. Obrigado a todos, boa sorte para nós e fui!